Gabi e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o incrível Epopeia de Gilgamesh. Eu comecei a ler esse livro por conta de um desafio que eu fiz de ler todos os clássicos universais. Então eu fiz uma lista separando eles por período, tá no meu Instagram se vocês quiserem dar uma olhada, vou deixar o link na descrição. E a Epopeia de Gilgamesh é o mais antigo, datado. Ele foi escrito por volta de 2500 a.C., mais antigo que a Ilíada, mais antigo que a própria Bíblia. E ele tem muito do jeito humano de contar a história já dentro dele. Então a gente pode analisar algumas similaridades dele com a Ilíada, por exemplo. Lembrando que ele também veio de uma tradição oral, então eram lendas, mitos que eram passados, boca a boca pelo povo, e de maneira similar, à Ilíada. E também, pensando nisso, a atribuição do poema foi do Sinleck Unini, como da Ilíada foi atribuída ao Homero, Então a gente tem essa questão de não saber bem se foi mesmo ele que escreveu e tal. E sem contar que temos várias versões diferentes do mesmo mito, justamente por ser um texto de tradição oral, que era escrita ali pelos colofões. Então a gente tem toda essa questão envolvida. Por ser um texto muito antigo, muita coisa dele se perdeu. Apesar dele ter sido escrito numa forma de mais preservação, do que o papiro, por exemplo, ele foi escrito em tabuinhas, então essas tabuinhas não se deterioravam tão facilmente como o papiro. Mesmo assim, muita coisa se perdeu e a gente tem muitos problemas com a tradução. Ele foi escrito ali naquela escrita cuneiforme, e como eu falei, ele tem traduções do acádio, do babilônico e do sumério. Então tem muitas versões, muitas traduções, só que eu achei essa aqui a mais completa, porque o tradutor, ele teve todo o cuidado de, além de traduzir o texto do Sinleck Unini com as partes que estavam faltando ali, ele deixava pontilhadas, linhas pontilhadas, para mostrar que são partes que estavam faltando do texto. Além dele ter feito tudo isso, ele acrescentou nas notas as continuidades da história. Então, as coisas que faltavam dentro do texto do Sinleck Unini foram registradas por ele. Ele explicou, na versão babilônica acontece assim, assim, assado. Na versão tal acontece assim, assim, assado. Pra não deixar aquele gostinho na gente, de, meu Deus, faltou alguma coisa. Pra vocês terem uma ideia, essa edição, deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Essa parte aqui é só a introdução. Essa parte aqui é só o texto épico. E essa parte aqui são as notas do tradutor. Então foi escrita com muito carinho. E a gente tem que pensar também que daqui a alguns anos talvez essa edição fique desatualizada, justamente porque estão descobrindo ainda muitos textos, estão descobrindo muitos escritos e estão traduzindo muitas coisas. Então a gente está sempre nesse renovo. Quem é da área aí da tradução, a linguística e tradução, vai achar isso um pouco interessante, de línguas clássicas, línguas antigas. Então é bem interessante ver toda a pesquisa que tem sido feita com esse texto. Não é um texto só literário, é um texto também muito rico, linguisticamente falando. Bom, vamos falar um pouquinho da história. O Gilgamesh, então, é o 6º rei de Uruk, pós-dilúvio. Então, assim como na Bíblia teve um dilúvio, nessa história também teve um dilúvio. São os feitos desse rei. Postula-se que o rei Gilgamesh realmente existiu. Claro que não com todas as coisas que aconteceram na história, mas a gente vai ver um pouquinho da verossimilhança em alguns fatos bem pontuais, porque esse texto, ele é um texto épico, então vai ter luta de monstros, basicamente o shounen yaoi, entendeu? Bom, vão ter várias lutas, vão ter deuses se envolvendo, então a gente vai ver que dá pra catar uma outra coisinha ali que pode realmente, tipo o fato de ter registros de um rei em Uruk, assim, de tal forma. Enfim, a região de Uruk hoje é o Iraque. E o Gilgamesh, dentro dessa história, ele é um semideus. Ele é 2/3 deus, 1/3 humano. Um terço mortal, terço humano. Ele é filho da deusa Ninsu. Aí tem um pouquinho de confusão, porque ele é filho dela e ao mesmo tempo marido dela. Eu não entendi isso bem, confesso pra vocês. Mas, enfim, confusões, loucuras do mundo antigo, A gente só aceita. E ele
é ali o rei daquela cidade, ele cuidou da civilização, de trazer a civilização, começa ali falando sobre os feitos dele, tem um subtítulo, né, que é Ele que o Abismo Viu. Então as pessoas também, os estudiosos, falam um pouquinho sobre esse subtítulo, sobre a dualidade Ele que o Abismo Viu. Ele viu o abismo viu ele, não sabemos. E cabe as duas interpretações, se você for analisar a história inteira. Então vou deixar isso aí pra vocês discutirem nos comentários, se vocês lerem o livro depois. Mas bom, só que o Gilgamesh, assim como todos os seres humanos, tem os seus defeitos. E os defeitos dele não são nada perdoáveis, porque ele estupra e ele bate nas pessoas. Então, a população começa a se queixar aos deuses, que o Gilgamesh tá dando muito trabalho, que ele tá ali batendo nos homens, que ele tá estuprando as mulheres. Ele rouba a primae noctis dos noivos, então ali a noite de núpcias, ao invés da noiva se deitar com o noivo, ela se deita com o Gilgamesh vai antes do noivo. Então as pessoas estão muito revoltadas com tudo isso que tá acontecendo, e elas clamam aos deuses para os deuses resolverem essa situação, né? E aí a deusa Aruru cria a partir do barro um homem que se assemelha ao Gilgamesh, que tem a mesma força e que possa bater de frente com ele. O nome desse homem é Enkidu. E aí você, meu amigo fã de anime, que já pensou aqui em Fate, sim, Fate tem referência a isso, né, a Gilgamesh e Enkidu. E aí a gente vai começar um grandíssimo shounen yaoi, porque vai ser a mesma situação do Sasuke e do Naruto, aqueles dois, né, e é incrível. Então ela cria o Enkidu. O Enkidu vive com os animais, ela coloca ele numa floresta. O texto fala que ele se veste com pelos, então o pelo do próprio corpo dele é a roupa dele, ele não se veste com mais nada, ele anda nu, e os animais vivem em paz e harmonia com eles. Em algumas traduções, eles falam que essa floresta onde a deusa colocou ele é justamente o Jardim do Éden. Então a gente já tem ali um paralelo com a Bíblia, a gente vai ver muitos outros ao longo da história. Então, um dia chegam alguns caçadores nessa floresta e eles colocam algumas armadilhas. E esses caçadores percebem que as armadilhas foram desarmadas por esse homem zarrão, nu, que tá vivendo como os animais ali. E aí eles vão se queixar pro Gilgamesh. O Gilgamesh, então, manda uma prostituta do templo pra ir até lá, na floresta. Então eles se encontram, a prostituta dorme com ele. Então, civiliza ele, né? E aí o processo civilizatório que eles trazem é justamente fazer sexo, comer pão, beber vinho. Quando o Enkidu faz tudo isso, os animais passam a estranhá-lo. Então os animais começam a fugir dele. E ele vira, propriamente, um homem. Então a gente tem aí um paralelo bacana para fazer com a Bíblia, ao se falar, né? Para aquela tradição, ser humano consistia nisso. Você teria que beber, comer e fazer sexo. E ter os prazeres. Então, depois que o Enkidu passa por esse processo civilizatório, ele se veste, a prostituta que veste ele. E aí, os caçadores que estavam ali começam a conversar com ele e falam que existe um cara muito chato em Uruk, que estuprava, que batia nos homens e que roubava a primae noctis ali do noivo. Então o Enkidu acha aquilo um absurdo e fala que vai pra cima do cara. E aí ele vai pra cidade. Então ele chegando ali na cidade, tá rolando um casamento, então ele já sabe pra onde ir. E aí é a mesma cena que o Sasuke encontra o Naruto, depois que ele deixou a Vila da Folha e treinou com o Orochimaru, é aquilo ali. E a mesma coisa também do Midoriya e do Bakugo. Eles dois indo lá, um tancar o outro, e o All Might tentando apartar a briga, chega lá, vamos ter paciência aí, não sei o quê. E aí depois da trocação fica amigos. É exatamente essa cena. Os dois trocam uma porrada, deu 2 socos, e aí acabou, os dois ficam amiguinhos, e é Deus no céu e Enkidu na terra pra Gilgamesh. Então a partir daí, o Gilgamesh ganha esse amigo. Em algumas traduções, dependendo da tradução, não são só amigos, eles são amantes. Nessa tradução, inclusive, eu também interpretei como se eles fossem amantes por conta do sonho que o Gilgamesh tem com o Enkidu antes de conhecê-lo. Então eu interpretei dessa maneira e é bem interessante parar pra pensar assim.
Então os dois começam a andar pra cima e pra baixo juntos. E o Gilgamesh começa a entrar em crise, porque ele se lembra que ele é só 2/3 Deus e 1/3 homem. Se ele é 2/3 Deus e 1/3 homem, significa que ele não é 100% imortal. Então, algum dia, ele vai morrer. E isso aflige muito o coração dele. E ele fala pro Enkidu que ele precisa entrar pra história e que ele precisa fazer alguma coisa e que ele precisa viver a vida. E aí o Enkidu vai, não, tô contigo, então vamos junto. Então os dois começam a procurar missões, aventuras. Então eles enfrentam um Baba, por exemplo, que é um monstro ali da floresta. Enfim, eles enfrentam um Baba juntos, acontece muita coisa. E aí a deusa Star se sente atraída pelo Gilgamesh após essa situação com o Baba. E ela vai até ele propor casamento. Então ela chega, pô, cara, casar aí comigo, na moralzinha, não sei o quê. Gilgamesh, não, tô suave, tenho Enkidu, tenho tudo. Não preciso de você na minha vida. E é bem interessante porque o texto mostra um pouquinho da troca de papéis, né? Geralmente o homem propõe casamento e o homem supre as necessidades do lar. Como a Ishtar que propôs casamento pro Gilgamesh, o Gilgamesh já vira pra ela e fala: e você vai atender as necessidades do meu lar? Você vai me sustentar? Então é bem engraçado, assim. A forma como ele ofende ela fica ofendidíssima. E ela vai chorar as pitangas pro pai. Tipo, pai, o Gilgamesh me recusou, ele não me ama, ele não me quer. Por que que ele não me quer, pai? Pai, eu quero matar ele. E aí ela começa a falar que quer matar o Gilgamesh e ela faz a ameaça. Ela fala que... lembra que eu falei que teve um dilúvio e que tinha esse paralelo aí com a Bíblia? Então, teve esse dilúvio que varreu toda a humanidade. Então, o número de mortos é maior que o número de vivos. Então a deusa Star fala pro pai dela, pro pai dos deuses, né? Tem muito morto, e se você não deixar eu matar o Gilgamesh, eu vou pegar os mortos, eu vou trazer todo mundo aqui pra cima e eu vou fazer o apocalipse zumbi nessa merda. E aí começa a loucura lá do Deus com a Star. Ele, moço, não faça isso, não mate Gilgamesh, tu vai me arranjar um problema. Aí ela fala, então deixa eu pegar o touro do céu. Ela pega o touro do céu, desce com o touro do céu e vai atrás do Gilgamesh. Mas aí vão acontecendo outras coisas que eu vou parar de contar por aqui pra não dar spoiler. E aí o Gilgamesh vai pensar ainda mais nessa questão da vida e da morte. Ele vai pensar ainda mais em como entrar pra história, como não acabar, como não ser passageiro. E é um tema, assim, eu diria que é um tema atemporal, né? Porque até hoje o ser humano se preocupa com o pós-vida, né? Com a morte. O que eu vou fazer? Eu não posso evitar a morte. E eu tenho medo da morte, então eu preciso buscar um sentido, uma razão. E ele entra em crise existencial total. A vida dele inteira, assim, é uma crise existencial dentro do texto. Então é muito, assim, pra se pensar, né? Bom, então ele vai atrás do Noé da história, que é justamente o cara que sobreviveu ao dilúvio, né? O que aconteceu? Existiam os deuses maiores e os deuses menores. Os deuses menores estavam cansados de servir os deuses maiores. E aí eles criaram um homem. Criaram vários seres humanos. E aí os seres humanos começaram a dar trabalho, começaram a orar muito, começaram a pedir muita coisa para os deuses. Os deuses se encheram deles e bolaram esse plano para acabar com a humanidade. Então mandaram a chuva. E aí teve um dilúvio. Desse dilúvio, só quem sobreviveu foi Utanapishit. Acho que é um negócio assim. Não sei se falei certo, desculpem a pronúncia, mas enfim. Esse cara é como se fosse o Noé. Ele e a esposa sobreviveram. E eles ficam com essa missão aí de cuidar, né, do que sobrou. Então os deuses recompensam ele com justamente a vida eterna. Então eles não morrem, eles são imortais e vão ficar ali no mundo ad eterno. Então o Gilgamesh vai atrás desse cara pra saber justamente o segredo da imortalidade. Só que ele fala, não, isso aí foi um trato com os deuses de muito tempo, não tem como eu fazer nada por você, vai me desculpando aí qualquer coisa. Enfim, então é bem interessante ver esse paralelo aí também com a Bíblia, né? Tem essa história bem parecida, bem similar. E esse cara, vai falar pra ele, vai ficar com pena dele, né? Do Gilgamesh, porque, né, ele vai atrás dele, volta de mãos vazias.
e aí ele vai receber uma fruta que rejuvenesce, um negócio assim. Ela aumenta seus anos de vida, um negócio nesse esquema. E aí ele vai voltando pra casa todo feliz. Vou levar pros sábios, pros anciãos da minha cidade. E aí, quando ele tá ali no barco, né, voltando pra casa, chega uma cobra assim, come a fruta, e aí a cobra já troca de pele, e ele fica, meu Deus, a fruta que dava ali foi pegar a minha fruta, meu Deus do céu. E a cobra, né, rejuvenesce. Aí surge também o mito de por que a cobra, né, troca de pele. Então ela rejuvenesceria, renasceria, enfim. Toda essa questão. Bom, essa história. O texto é simplesmente incrível. Tem aliterações, repetições que justamente relembram a gente de que é um texto de caráter oral. Então, era transmitido oralmente pelas pessoas, eram lendas, eram histórias que aquele povo contava. E Gilgamesh conseguiu o que queria, né? Entrou pra história. Então é bem interessante se a gente parar pra pensar dessa forma, né? O quão é enriquecedor. E como eu falei no início do vídeo, riquíssimo culturalmente, se a gente for parar pra pensar na tradição mesopotâmica. E a gente consegue trazer isso pra nossa literatura ocidental e ver como o nosso modo de contar histórias, assim, apesar de mudar algumas formas, apesar de mudar de gênero, ela tem ali uma sequência, uma fórmula, diria assim. Ele tem um jeito de contar a história e as temáticas sempre se repetem, porque são temáticas universais. E isso é o que faz um clássico, né? É um livro que não terminou de dizer o que ele veio para dizer. Então ele tá dizendo até hoje algo que o mundo precisa ouvir. Seria assim? Interessante, né? Bom, enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo. Vou trazer outros livros aqui. Espero que continuem me acompanhando. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreve. Não sou boa pra fazer isso, eu acho. Enfim, beijo, tchau.